O plano diretor é um instrumento essencial para o planejamento das cidades, orientando o crescimento urbano e garantindo qualidade de vida para a população. Em Jacareí, sua revisão esteve em pauta, trazendo desafios e oportunidades para o futuro do município. No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos abordar o tema com profundidade e entender como ele impacta diretamente a vida das pessoas. Para nos ajudar nessa conversa, recebemos o geógrafo e doutor em planejamento urbano e regional, Gustavo Montoya, que traz sua experiência para esclarecer os caminhos e soluções para Jacareí. Gustavo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gustavo, acho que a primeira pergunta que a gente deve ser respondida é: o que é o plano diretor e para que ele serve? Olha, o plano diretor ele é um documento, né, que define os rumos da cidade. O plano diretor já é uma prática há dezenas já de anos no Brasil. Né? Só que com o Estatuto da Cidade de 2001, que foi definida a gestão democrática das cidades, o plano diretor ele acaba sendo um instrumento muito importante para a vida da cidade com a participação popular. E aí, nesse plano diretor, primeiro a gente pensa o que a cidade é, né, o que nós temos, então se levanta um diagnóstico dessa cidade, para pensar que cidade nós queremos. E aí é importante falar que há um geógrafo chamado Milton Santos que ele fala que o plano diretor é a voz do povo. Então, o plano diretor ele faz total sentido se a participação da população existir. Se ela for ouvida, não significa que sempre vai ser atendida, mas precisa também ser atendida. Então, é esse documento que vai nortear os rumos da cidade em vários aspectos. Então, mobilidade urbana, crescimento dos bairros, o aumento do perímetro urbano da cidade, por exemplo. Também vai definir as questões ambientais, área de proteção ambiental que tem na cidade, ou criação de novas áreas, se for necessário. Então, temas como arborização, engenharia do trânsito, por exemplo, são vários temas que implicam a nossa vida dentro do território municipal, que vai ser, então, orientado a partir do plano diretor. Perfeito. E quais são os principais objetivos que ele visa atingir, Gustavo? Olha, o plano diretor, ele deve existir para regular a vida na cidade, no sentido de acompanhar esse crescimento urbano, para não ser um crescimento urbano desorganizado, desordenado, o termo mais correto. Sim. E também para pensar no combate à especulação imobiliária, deveria ao menos pensar nisso, porque a especulação imobiliária ainda é um dos fatores da dificuldade do acesso à moradia. E outros aspectos que, de uma maneira geral, a gente pode falar que é a qualidade de vida do habitante, é dar a ele o direito à cidade. Então, assim, o direito à cidade implica em acessos, a equipamentos de cultura, equipamentos de lazer, de educação, a própria acessibilidade no que diz respeito ao transporte público. Então, são esses aspectos da nossa vida municipal que o plano diretor objetiva. Certo. E você acha que é possível ter esse crescimento urbano aí juntamente com a preservação ambiental? É possível relacionar esses dois aspectos? Sim, é possível relacionar. Sempre há um desafio, porque não significa que o poder público tem total controle do que vai acontecer na cidade. Mas ele pode ser previsível em muitas coisas. Então é muito importante pensar nessa questão ambiental. Então vai desde a valorização do transporte público, porque a gente fala de questão ambiental, a gente pensa em reflorestamento, Exato. Em área de proteção de nascente. Obviamente é importante a proteção das nascentes, porque o rio faz parte da vida na cidade, mas também é pensar em uma mobilidade que prioriza o pedestre e não o automóvel, porque a história brasileira é a história do automóvel, a história das cidades brasileiras. Então, todas as nossas malhas viárias, elas existiram pensando no privilégio do automóvel, e aí o que a gente sempre sofre são as dificuldades do nosso transporte público, que de uma maneira geral sempre é caro, com poucas linhas, e acaba sendo precarizado.
Então, Sim. são esses aspectos que também devem ser pensados. Você falou aí da questão da mobilidade, né, urbana. Como que esse planejamento pode ali casar justamente com a mobilidade urbana dentro do plano diretor? Olha, a gente tem que pensar, assim, quando fala de mobilidade urbana, né, a gente fala de muitas coisas. Então, por exemplo, a gente fala desde calçadas, né, bem estruturadas, esqueci o nome da palavra, mas que tem aquele piso amarelo, sim, né? Sim, fugiu o nome agora, mas que ajuda inclusive pessoas com problema de visão, né? Sim, muito importante. Então, desde isso a gente vai pensar na mobilidade, a gente vai pensar na mobilidade para o ciclista, né? Então, embora nosso contexto seja diferente, nós já temos cidades brasileiras que têm pensado muito na ciclovia, usando como espelho até mesmo as cidades europeias. Né? Então, isso polui menos. Uma cidade como Jacareí, por exemplo, que as distâncias não são muito longas, a ciclovia ela ajudaria muito, né, nesse quesito. Mas também, falando de mobilidade, a gente também tem que pensar o que é Jacareí. Né? Porque muitas vezes a gente fica vislumbrando anéis viários muito grandes, como tem em São José dos Campos, toda aquela questão do automóvel. E a nossa região central, muitas vezes tem ruas estreitas, por exemplo, e as pessoas reclamam muito do nosso limite de velocidade ser baixo. Então, por exemplo, aumentar o limite de velocidade não é mobilidade urbana. Então isso não é mobilidade urbana. Não se enquadra, né? Não se enquadra. A gente tem que primeiro mostrar, o poder público ele tem a responsabilidade de mostrar para essa população o que a cidade é e que desenvolvimento nós vamos ter para a cara de Jacareí. Né? Um desenvolvimento endógeno que tem a ver com as características de nossa cidade. E aí, uma cidade que privilegia o automóvel não é uma cidade que corresponde aos anseios do século XXI. Então, mobilidade urbana vai muito mais do que privilegiar o automóvel. Não que não vai pensar em tráfego inteligente, por exemplo, Sim. linha verde, né? Sim. Não que não vá pensar nisso, porque isso também existe. Mas não deveria ser só isso. Não é o foco principal nesse caso, né, Gustavo? Isso. Nesse mesmo ponto que você está falando para a gente aqui, dentro de Jacareí, quais são, na sua opinião, né, os principais desafios aí para esse planejamento urbano? Olha, como munícipe, né, eu penso assim, obviamente a acessibilidade é uma necessidade que a cidade tem, né, então ela precisa saber discutir isso. A prefeitura apresentou, né, um plano aí, ela está fazendo esse anel em torno da cidade, né? É lógico que essas questões, essas grandes obras de engenharia e que vão atender o automóvel são importantes, elas vão acontecer, né? Então, isso é uma coisa importante a pensar. Pode repetir a sua pergunta, por favor? Eu perdi meu raciocínio. Não, sem problemas nenhum, não. Eu queria que você falasse, né, na sua opinião, você como doutor ali em planejamento urbano, né, quais são os principais desafios de Jacareí justamente dentro desse planejamento urbano? Isso. Então, assim, tem essa questão da acessibilidade. Sim. Eu acho que tem a questão do acesso aos equipamentos urbanos. Né? Então, vai desde uma praça a um parque linear, ao parque da cidade, por exemplo, a essa pista de skate. Sim. Esses objetos de lazer, né, tornar isso mais acessível para a população, nos bairros mais distantes, inclusive, e a sua manutenção. Né? Porque eu acredito que um dos desafios de Jacareí hoje é a manutenção desses equipamentos. Entendi. Então, por exemplo, eu não sei se já estou adiantando os fatos, mas nessa revisão do plano diretor, quando a gente fala de equipamentos de lazer, está muito genérico. E os termos genéricos que são comuns nos planos diretores no Brasil, tá? Mas eles dizem tudo e nada ao mesmo tempo. Sim, né? posso imaginar. Então, assim, na minha experiência como pesquisa, eu estudei as cidades da Amazônia. Então, eu estudei plano diretor de cidade lá da Ilha de Marajó. E eu me lembro de ter entrevistado um representante do poder público, que ele falou assim para mim, Gustavo, no plano diretor eles colocam melhorar a educação. Eu posso tanto distribuir lápis na escola, quanto construir uma escola. Eu estou melhorando a educação. Tá muito genérico, né? É muito genérico. Então,
precisa pensar nesse plano diretor em torná-lo uma ferramenta que vai tornar o poder público responsável por cumpri-lo, né? Vai fazer esses representantes do poder público andar com ele debaixo do braço, como eu escrevi no semanário, né? Precisa andar com ele debaixo do braço, precisa consultar e falar, não, tá aqui, eu preciso cumprir. Com certeza. Então, são alguns quesitos aí que a nossa cidade ela precisa. Perfeito. Gustavo, acho que você acompanhou bem essa discussão, né, que teve do plano diretor e ainda continua, né? Eu queria que você falasse pra gente aí, teve alguns pontos ali, principais de discussão que você gostaria de destacar? Tem. Então, assim, vou deixar por último a questão da participação popular, mas, por exemplo, há uma ideia de aumentar a área urbana na zona oeste da cidade, né? Então, eles estão propondo isso no plano diretor. Pode ser bom, né? Não vou falar que não vai ser bom, mas a prefeitura vai criar um mecanismo de controle que combate a especulação imobiliária. Por quê? O cara que compra uma casa numa área informal, que ele compra um terreno informal, e é claro que isso não deveria acontecer, né? Não estou aqui fazendo apologia a isso. Ele compra um terreno, especulando aqui, né? Ele compra um terreno por 70 mil, por 50 mil, aí de repente aumenta a área urbana na zona periférica da cidade, pensando assim, é mais barato, a população ainda vai ter acesso e o lugar vai estar legalizado. Mas aí eu pergunto, esse terreno de 70 mil vai começar a custar 150? Então, ao pensar em aumentar essa área urbana, tem que pensar também em algum mecanismo de controle que possa combater isso para de verdade tornar acessível, né? Porque no Brasil, apesar da gente ter programas de moradia, né, o que alguns setores da política defendem, que uma vez que você gera emprego, que essa pessoa tem renda, ela vai ter casa. Mas isso não corresponde muito à realidade com uma renda média do nosso país de R$2.000 por mês. Né? Então, isso precisa ser pensado. Nessas discussões que teve na conferência da cidade, um dos delegados que votam e que estavam, na minha opinião, representando mais as necessidades dos bairros, eles propuseram, por exemplo, tornar essa zona oeste uma zona de adensamento controlado. Porque aí você legalizaria os bairros lá que tem já problemas de anos, né, como Veranejal, né, você resolveria ali e você também não deixaria crescer desordenadamente. Certo. Mas essa proposta não passou lá na votação. Né? Então eu acredito que isso realmente seria o ideal. Eu consultei umas pessoas do poder público, né? Não vou citar o nome, mas eu fui perguntar, né? Você como um dos representantes do poder público, o que você pensa disso? Você não acha que isso vai combater, que vai propiciar a especulação, aumento dos terrenos? Aí ele falou assim para mim, Gustavo, crescimento vertical da cidade, né? Moradia em prédio, é classe média. E a população de baixa renda não vai vir para o centro, ela vai ficar na periferia. Então você tem que legalizar a periferia, né, para você resolver. Ainda que esse discurso tenha sentido, será mesmo que a população só tem que ficar na periferia? Sim. Será que a prefeitura ela não pode pensar em adensar mais essa cidade? Uma grande discussão que tem sobre as cidades hoje é a cidade compacta. Né, você diminui esse perímetro urbano, né? Lógico que você não vai diminuir o que já existe, né? Mas você não aumenta esse perímetro urbano e isso torna mais fácil a infraestrutura, quanto mais adensado é. Né? Então, quanto mais adensado somos, melhor é a distribuição de água, energia elétrica, melhor é a manutenção de uma rua, né? Melhor é você disponibilizar equipamentos públicos de lazer ou demais espaços públicos. Sim. Então, isso é uma discussão que me parece que nessa conferência da cidade, muitos representantes do poder público, inclusive que são como delegados que votam, eles estão indo contra. Né? Eles estão... E eu acho que o objetivo seria justamente adequar o plano diretor a essas demandas habitacionais, né, Gustavo? Principalmente para essa população de baixa renda que a gente está falando. Sim, sim. E assim, aí um outro fator, por exemplo, que eu acho que é importante no plano diretor, que é o que eu mais gosto de discutir, na verdade, é a participação popular. Então, assim,
tem que tomar cuidado para não ter uma falsificação da participação popular. Né? O que eu chamo de falsificação da participação popular? Você divulga para a população da cidade, algumas pessoas vão lá votar, que são os delegados eleitos, mas nada do que eles propõem é atendido. Por quê? Outros delegados que são representantes do poder público, que é comum, obviamente, nesses processos decisórios, né? Eles acabam sempre votando o que eles pensam como técnicos, o que eles pensam como os desejos e os planos do poder público. E aí, assim, é uma coisa que eu acredito, né? A participação popular é realmente, de fato, você ouvir essa população. Sim. E ainda que haja negociação, em alguns aspectos você precisa atendê-la. Né? Eu costumava provocar os meus colegas na pós-graduação, que eu falava assim, gente, se num bairro tem uma praça e uma rua sem asfalto, e essa população pedir um quiosque para churrasco na praça, a prefeitura tinha que fazer o quiosque para churrasco na praça. Ela não tinha que asfaltar a rua. Aí todo mundo... É claro que foi uma pergunta provocativa, sim, né? A gente arrepia todo mundo com essas observações, mas a questão é assim. Primeiro, a participação popular, atender às necessidades populares, é um risco que em alguns momentos deve ser corrido. Porque quem vive a cidade sabe das necessidades dela. Né? Primeiro é isso. Segundo, pegando esse meu exemplo simples do asfalto lá na rua, isso já não era uma coisa para ser discutida. Sim, isso já era para ter sido feito há muito tempo. Com certeza, né? Faz todo sentido. Então, por exemplo, nessas discussões da revisão do plano diretor, eles estão discutindo a ligação da Nilo Máximo com São José dos Campos, a Nilo Máximo ali na rodoviária. Eles estão discutindo isso. Quando eu fui na pré-conferência e eu vi que isso era uma proposta para ser colocada no plano diretor, eu me perguntei, eles ainda não vão inaugurar isso? Ou seja, né? Exato. Porque assim, eu me lembro de ter escutado no começo do ano que essa ligação tinha começado e que a ideia era para o final desse ano isso já ser entregue. Não sei se não vai ser entregue ou não, pode ser entregue, né? Mas para você colocar num plano que você pensa a longo prazo, mínimo, né? Nos próximos 10 anos, é meio frustrante como população. Exato. Você falar, isso já não era para estar feito, né? Não era para estar ainda ser colocado em discussão. Com certeza. Então, as necessidades da população, elas precisam ser ouvidas. Sem dúvidas. Não, pode falar, desculpa. Eu só concluindo, eu acho que um bom plano diretor também ajudaria a trazer assim, investimentos para a cidade também, né, Gustavo? Sim, ele ajuda a trazer investimentos para a cidade. É claro que assim, o plano diretor, ele não resolve todos os problemas de uma cidade. Né? Ele vai regular esse espaço, ele vai definir onde é zona residencial, onde é zona mista, que é comércio e residência, onde só é zona industrial. Então, assim, apesar disso, ele não resolve todos os problemas, porque aí o poder público precisa trabalhar para trazer outros incentivos. Sim. Né? Mas é claro que uma vez definido aonde é a área para crescimento de comércio, isso é um estímulo, né? Então é muito importante. Isso está muito claro para para poder investir em empreendimento local, inclusive. Né? Então, você deixar muito claro onde é o que em cada lugar na cidade. Com certeza. Né? E você acha que Jacareí tem tido um crescimento ordenado? Então, eu fiquei refletindo sobre isso. De uma maneira geral, qual é a minha história de Jacareí, né? Em primeiro lugar, assim. Sim. Eu trabalho aqui há 20 anos. Eu comecei a ser professor no Parque Minha Lua, e depois eu fui professor aqui no Hermínia. Sim. E só depois que eu me mudei para cá. Então eu trabalho aqui há 20 e moro aqui 12 anos, né? Então, assim, o que eu posso acompanhar dessa cidade, inclusive como munícipe, eu acredito que há uma certa organização. Né? Mas algumas coisas sempre fogem, sempre acabam fugindo. Né? Eu acredito que um dos fatores que mais preocupa a prefeitura são o surgimento de bairros ilegais. Né? Porque aí demanda mais infraestrutura, né? Demanda ter que aumentar o perímetro urbano, a prefeitura ter que pensar como ela vai atender essa população, ou se essa população vai ser realocada. Né? Então existem também essas tensões.
Sim, a gente tem visto aí recentemente essas regulamentações fundiárias de diversos bairros aqui, né, Gustavo? Sim, e aí o que vai acontecer? A prefeitura ela precisa estabelecer um controle sobre isso, ela quer estabelecer um controle sobre isso, mas é claro que existem coisas que fogem dos aspectos municipais, porque demanda crise econômica do país, demanda desemprego, aonde a pessoa vai morar, né? Sim. Eu dou um exemplo de São José dos Campos, que foi do bairro do Pinheirinho. Sim, né? Hoje um monte de gente já se esqueceu daquela história. E aí, aquela ocupação considerada ilegal, para alguns setores da política, eles foram tratados como se estivessem cometendo um crime, como se aquilo fosse errado, então eles tinham mesmo que ser retirados de lá, sinto muito. Mas há muitas complexidades envolvidas nisso. Né? E aí eu me lembro de uma história da vizinha da minha mãe, morando na Zona Leste de São José dos Campos, que ela ficou desempregada, depois o marido ficou desempregado, a dona da casa tomou geladeira para descontar aluguel, tomou televisão para descontar aluguel, até que colocou eles na rua. E eles foram morar na ocupação do Pinheirinho. Então, é uma complexidade muito grande, né? Você Sem pensar dúvidas. nessa população que mora nessas zonas que são consideradas ilegais. Mas é claro que assim, primeiro, é proibido por lei vender terreno ilegal como cidade, né? E segundo, o poder público ele também falha em não só não ter esse controle, né? Falar assim, aqui é proibido, se você construir uma casa eu vou demolir. É também não combater a especulação imobiliária para permitir a habitação. Com certeza. Né? E ele precisa fazer isso. Sem dúvida nenhuma. Gustavo, o papo tá ótimo, a gente vai fazer um intervalo e já volta, tá ok? Tudo bem. O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa, voltamos já. Muito bom.